Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um dia no Café com Jesus, hoje sábado, dia 11 de abril de 2020. Que a paz e a graça de Cristo reine sobre o seu lar. Hoje eu quero tratar de um tema especial com os irmãos nesta manhã, um tema que nós precisamos entender, a pregação da cruz do Calvário, a salvação proposta por Deus, e a forma como ela veio e tem sido até hoje pregada, a forma com que ela até hoje tem sido manifesta, anunciada ao ser humano. Quantos e quantos não acreditam nesse poder salvífico da pessoa de Cristo? Quantos não acreditam na palavra e no próprio Deus? Mas nós estamos todos os dias caminhando, nós os que cremos, todos os dias estamos caminhando para o alvo que é Cristo. Nós podemos divergir em alguns pensamentos, em algumas convicções pessoais na área da religião, mas sempre nos convergimos para o alvo que é Cristo e o reino do nosso Deus. Então, estar falando hoje da salvação é falar de algo que nos é próprio, daquilo que todos os dias nos cerca, nos permeia, todos os dias está junto de nós. A salvação é um ato único na vida do cristão. Há um ditado, muitas vezes as pessoas não creem, que uma vez salvo, salvo para sempre, Deus só quer o coração. Ora, se nós uma vez nascemos e temos um caminho somente, que é deixar essa vida, a palavra morte é muito pesada para muitos, mas se nós temos somente esse caminho, quando nós entramos ao caminho de Deus, nós estamos uma vez salvos. E o próprio Cristo, ele disse que nunca enjeitaria aquele que está em seu caminho. Então, meu querido, é impossível nós, uma vez salvos. Isso é um ditado. Eu estou baseando biblicamente para entrar naquilo que eu preciso com você. Uma vez salvo, tornar atrás e voltarmos a uma vida sem santidade, sem salvação. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa não é a base de hoje, nós ainda vamos chegar na base de hoje, mas nada melhor do que estarmos juntos, vendo, para que não se polemize um assunto, né? Eu respeito as outras opiniões, mas nós temos a convicção, a certeza disso. João 3, capítulo 3, versículo 3 diz assim: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O 5 diz assim, do mesmo capítulo: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Então nós temos o poder salvífico de Deus sobre a nossa vida. A segunda coisa é que muitos dizem: eu não acredito nisso, Deus só quer o coração. Meu irmão, se Deus conseguir ganhar o seu coração, Ele ganhou tudo. Sabe por quê? O coração que a Bíblia fala não é essa pelota de carne que você tem dentro do peito que bombeia sangue. O coração que a Bíblia fala, o coração que Deus troca, Ele tira um coração de pedra e coloca um de carne, é a consciência, é a sua forma de vida, é o interior, o âmago, a sua alma, o seu espírito. Este é o coração que Deus diz: se Ele ganhou seu coração, tudo está ganho. Espero que nós entendamos isso nesta manhã. Mas o nosso assunto hoje é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, dando continuidade ao que nós iniciamos. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que diz assim:
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem diz assim, nesse mesmo texto: a mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação faz todo sentido. Está escrito: destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco. Onde se acharão alguém verdadeiramente sábio, educado e inteligente na época atual? Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentido? O mundo, com a sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar aos que confiam nele, ao caminho da salvação. Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás de sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo, mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos, reunidos numa única pessoa. A sabedoria humana é quase nada comparada ao aparente absurdo de Deus. Toda força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Amém? Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Uma palavra que nos arremete a dizer a todos aqueles que deixam de acreditar em Cristo, a todos aqueles que deixam de crer na sua palavra, deixam de crer em Deus. Deus aprove ele a usar a loucura da pregação, aprove ao Senhor a usar os mais simples, aprove a Deus usar aqueles que têm menos para confundir aquele que tem mais. Quantos homens sábios nós temos visto nesses dias de dificuldades, homens ensinadores, pessoas, seres ensinadores, que ensinam que se deve ter paciência, a nossa capacidade de mudança, a nossa capacidade de estar trabalhando, né? A nossa capacidade de mudança do ser mutável todos os dias, estão em desespero. Quantos estão acuados dentro dos seus lares, desesperados? Meus queridos, nós não brincarmos com as situações não é muito sábio. Brincar com a situação não é prudente. Brincar com as dificuldades da vida não há prudência. Mas a tolice maior é saber que as dificuldades estão e nós não conseguimos passar por ela. Nós não conseguimos ter paciência. Nós não conseguimos, como se diz no direito, ter parcimônia. Nós não conseguimos ter paz, nós não conseguimos ter alegria, nós perdemos o sentido da vida, nós perdemos até o altruísmo. Quantas pessoas que não creem hoje no Senhor, que não creem em Deus, eu estou dizendo isso com muita propriedade da palavra de Deus, quantas pessoas não acreditam no Senhor e estão desesperadas, desestabilizadas na vida.
não conseguem passar por um momento sem ver o milagre, sem ver o cuidado de Deus com a nossa vida. E nós, que não procuramos filosofia, e olha que é uma das matérias que eu mais gosto, mas já ouvi tanta coisa dentro da filosofia, nada muda o meu conceito da existência e do cuidado do nosso Deus. Quanta gente hoje que não está conseguindo se refazer, quanta gente hoje não está conseguindo crer, e nós, por menores que sejamos, por menos sábios que o mundo nos considera, por menos instruídos que sejamos, quantas pessoas hoje ainda analfabetas, quantas pessoas ainda no Brasil, infelizmente, que não têm acesso à escola, mas quantas dessas pessoas hoje conseguem pregar a palavra de Deus com poder, ao ponto de confundir o mais sábio dos sábios? Sabe o que é isso? Essa é a loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria humana. Essa é a fraqueza de Deus, que é mais forte do que eu e você. Esse é o Espírito do Senhor. E essa manhã de sábado, chamado sábado de aleluia pelos nossos irmãos católicos, quantos e quantos estão orando, se dobrando ao Senhor nessa manhã? Quantos e quantos estão todos os dias falando com o Senhor? Essa palavra dessa manhã de sábado é para dizer para você o seguinte: apesar de toda a crise, de toda a dificuldade, apesar de tudo que se vem trazendo, toda falácia e tudo aquilo que a ciência vem trazendo como base científica da situação, meus irmãos, nós temos um Deus maior do que qualquer coisa. Quantas fake news, quantas brincadeiras, quantas bobagens estão sendo feitas, mas nesta manhã eu estou afirmando, nós temos um Deus maior do que qualquer situação. Eu estou sujeito, você está sujeito, todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa, a qualquer fragilidade do corpo humano. Eu não estou aqui desafiando nada e ninguém, eu estou dizendo que, apesar da situação, apesar de toda a seriedade das coisas, nós temos um Deus maior, nós temos um Deus que tudo cuida, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que Ele está presente na nossa vida, nós temos um Deus que pode nos auxiliar. Aprenda na sua fraqueza, na sua dificuldade, aprenda todos os dias no seu desespero, na falta do seu refazimento humano, que Deus está junto de você, ainda que você não creia. Eu sempre digo, meu amado, minha amada irmã, que crendo ou não, Deus existe. Crendo ou não, Deus opera. Crendo ou não, Deus está te abençoando. Crendo ou não, todos os dias, Deus está por sobre você, te guardando, te protegendo. E esta é a loucura da pregação de que essa palavra fala. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o inquiridor deste século? Onde está a pessoa que se levanta e diz assim: não existe essa situação chamada Deus, eu não acredito, mas que na hora da dificuldade se recorre à ciência. Mas a ciência não é Deus. Os homens que estão ali são sábios, porque Deus os deu mente. Cadê a ciência falando? Onde está? Onde está o mais sábio? A fraqueza de Deus é mais forte do que você, ainda que você não creia. É nesse tempo, é nesse momento, que nós conhecemos a paz, que nós conhecemos a paciência, que nós conhecemos realmente quem fala e vive e quem fala e nunca deveria ter aberto a boca. Há pessoas que são enciclopédias humanas, bibliotecas andantes, sabedoria ambulante,
mas infelizmente não conseguem neste tempo se refazer. Quer se refazer? Mensagem da cruz. Quer se refazer? Creia em Jesus Cristo, que é Deus sobre todos os deuses. Creia em Jesus Cristo e seja salvo você e a sua casa. Creia em Jesus Cristo e tenha, no mínimo, no meio de qualquer pandemia, epidemia, de qualquer surto, de qualquer coisa que se vê sobre essa terra, paz, paciência e muito mais, a convicção de que Deus está sobre a sua vida. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Essa palavra é uma palavra de paz, uma palavra que irá instruir você e a mim que estou falando e ouvindo. Que a graça de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e que a misericórdia do Filho atue sobre a nossa vida. Café com Jesus, momento de paz.